E agora nós vamos falar de saúde, de uma doença misteriosa, que geralmente atinge os idosos, mas que uma em cada 500 crianças também pode ter os sintomas. Imagine, do dia para a noite, ver o seu filho sem conseguir se mexer direito. Parece assustador, não é? Você vai conhecer essa doença a partir de agora na reportagem de Samara Bastos. De repente, uma dor insuportável. Ela acordou berrando na madrugada e ela não conseguia se expressar, ela não conseguia falar. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Para uma menina de 4 anos, cheia de saúde e sem histórico de doenças, a madrugada de gritos foi desesperadora. A primeira coisa que eu pensei, assim, câncer nos ossos, né? Uma coisa muito ruim, muito. Porque ela estava reclamando dessa dor, um grito que eu nunca tinha visto ela expressar tanta dor. Foram 2 meses e 3 médicos até a confirmação do diagnóstico. Cecília tem artrite idiopática juvenil. É uma inflamação nas articulações que causa dor, inchaço e limitação nos movimentos. A doença, conhecida por acometer idosos, é considerada frequente em crianças e adolescentes. A causa é desconhecida. O que se sabe é que, assim como no caso da Cecília, a dor aparece do dia para a noite. É uma doença de causa autoimune. Então você vai ter uma criança que tem um joelho normal e de um dia para a noite ele acorda inchado, gordo, edemaciado e com dor. Então a mãe nota que a criança está diferente, que aquele joelho está estranho. E para a gente falar em artrite idiopática juvenil, o nome já diz, né? Quer dizer, idiopática, a gente não sabe a causa, você descarta outras doenças. Você tem que descartar que não tem uma infecção nessa articulação, que você não tem um câncer na articulação, não teve uma fratura, um trauma. Então, ela é uma doença de exclusão. Os médicos dividem a doença em 3 classificações. A sistêmica, que além da dor causa febre, gânglios e aumento de órgãos, como fígado e baço. Essa atinge cerca de 20% das crianças. A poliarticular, quando o paciente tem mais de 5 articulações comprometidas. E a mais comum, que atinge metade dos pequenos com o problema, é a oligoarticular, quando há inflamação de até 4 articulações. O diagnóstico da Cecília apontou 13 articulações inflamadas. O joelho e o quadril são os mais comprometidos. Se ela está de pé, ela não consegue abaixar no chão. Ou sentar. Ou sentar. Ou levantar. Ou levantar. Eu sempre preciso ajudá-la. Então, assim, na cama, ela consegue ficar de pé. Mas se ela está de pé aqui no solo, ela não consegue sentar para brincar. Agachar, engatinhar, esse movimento ela perdeu. Faz pouco mais de 1 ano que ela começou o tratamento com injeções, hidroterapia e muita fisioterapia. Todos os dias, a mãe repete os exercícios para evitar que os membros fiquem atrofiados. Não estica totalmente o braço e ela aprende a não esticar totalmente o braço. Então ela tem medo de esticar totalmente porque ela acha que ela vai sentir dor. Ela não insiste por medo da dor. Então, para não ter isso, né, para impedir que isso vire o padrão dela, tem que fazer esses exercícios para ir forçando um pouco, ensinando o corpo dela a resistir, né, a combater isso. O diagnóstico precoce e o tratamento correto são determinantes para que a criança não perca os movimentos. Qual que é o grande problema? Na artrite, você tem um processo inflamatório e a sinóvia, que é o tecido da articulação, quando está inflamado, quando passa meses, 6 meses, 1 ano, ela vai lá e come a cartilagem. Então, se você não tratar a artrite no tempo adequado, que é no máximo em 6 meses, você começa a ter um dano. Então, mesmo tratando tardiamente, a cartilagem, que dá todo amortecimento para o osso, para o organismo, ela é destruída. Então você vai ter limitação. Você passa a não ter mais inflamação, porque você tratou, mas o que você perdeu de cartilagem não volta, porque o tecido cartilaginoso ele não se regenera. A artrite não tem cura. A boa notícia é que é possível controlar tanto a inflamação que há casos de remissão. Enquanto a gente está tratando, a criança está ótima e mais ou menos 70% a 80% das crianças vão chegar na vida adulta livres de qualquer doença. Livres, todas bem.
brincando, jogando bola. Então a gente consegue controlar a doença por muitos anos. E seria uma cura temporária, eu gosto muito de falar assim, e algumas dessas crianças entram em remissão. Ou seja, quando você para a medicação, ela fica sem doença e algumas você tem que tratar de novo. Marina sabe que a luta ainda é grande, mas a esperança de ver a filha andando e sentando normalmente dá ânimo para enfrentar todas e quantas barreiras forem necessárias. Os remédios são muito bons, o tratamento é muito bom. Então, isso que eu fico aliviada, de saber que, assim, que tem muita pesquisa, que tem muita gente em cima, tem muita coisa sendo a cada dia descoberta. Tenho certeza que em pouco tempo, assim, já vai acertar essa medicação e ela vai conseguir voltar à infância dela, sabe? Voltar a andar de bicicleta, que ela adora, patinete, correr sem dor, levantar do chão, subir, tudo que ela fazia antes com a maior naturalidade possível. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.